Bom dia. Agradeço, naturalmente, em primeiro lugar, à Universidade de Aveiro, na pessoa do Sr. Vice-Reitor, ter-nos proporcionado esta oportunidade de aqui virmos fazer a apresentação do trabalho que se tem feito no MAR 2020, particularmente no que diz respeito à área de investigação. Naturalmente, eu cumprimento a Sra. Gestora, a Dra. Dina Ferreira, que é responsável máxima pela implementação do programa no país. Nós somos organismo intermédio. Cumprimento todos os colegas das direções regionais que nos aqui acompanham, os senhores investigadores. Muito bem. Então, vamos fazer aqui uma breve apresentação daquilo que tem sido o programa do MAR 2020 na região centro. Íamos, em primeiro lugar, fazer aqui um breve enquadramento do trabalho que nós temos feito e que fazemos na Direção Regional, também aproveitar aqui para, naturalmente, dar a conhecer um pouco o que é a Direção Regional da Agricultura. Na nossa página nós temos disponível um conjunto de informação onde dava nota de particular atenção aos boletins informativos que teremos a oportunidade de ver mais em detalhe, onde convido todos a visitarem para se inteirarem de um conjunto de projetos com interesse que têm vindo a ser desenvolvidos nesta área. Temos, naturalmente, uma área de intervenção com alguma expressão. A Direção Regional da Agricultura representa cerca de, em área, 23 mil km², são 77 concelhos. Nós temos praticamente representação em todos os concelhos da área de intervenção. No caso das pescas, temos aqui o núcleo das pescas em Ilha, aqui no Centro de Formação Profissional de Nossa Senhora dos Campos, onde, naturalmente, as pessoas ligadas ao setor da pesca fazem a sua, quando têm necessidade, é aí que lhe prestamos o apoio. Nós estamos sediados em Castelo Branco, temos, digamos, um conjunto de tarefas que são, digamos, significativas, não só na área do investimento e neste domínio. Nós somos organismo intermédio, quer para o programa do MAR, quer para o programa da Agricultura, através do PDR 2020, que são as expressões nacionais dos programas comunitários do FEADER e do FEAM. Temos um número significativo de projetos que já, digamos, analisamos e que são suporte ao investimento num setor e noutro. São 4.413, isto é a data de, suponho, 15 de setembro. Junho? Esta é de junho? Muito bem. Temos um número de projetos na área agrícola de 4.400 projetos, 172 milhões de euros de valor pago, com 318 milhões de euros de investimento. No caso do MAR 2020, são 317 projetos que já foram aqui apoiados, com 52 milhões de euros de investimento e tendo sido pagos até ao momento cerca de 34 milhões. Como podem ver, os projetos do MAR têm um valor significativamente maior em média. Naturalmente que depois no estudo das medidas, as médias são o que são, e eu tenho alguma dificuldade, quero-me estar sempre a deslocar para aqui para podermos avançar com os slides. Eu tinha chamado a atenção aqui num aspecto particular e que vos convidava a visitar, que é o seguinte: nós temos a responsabilidade de fazer a comunicação daquilo que fazemos. E às vezes não o fazemos muitíssimo bem, ou não o fazemos bem de todo. E a nossa direção de serviços de investimento, neste particular, e eu quero realçar aqui o trabalho que tem vindo a ser feito nestes 2 últimos anos, tomou aqui uma iniciativa que eu reputo muito interessante, que foi exatamente isto: vamos comunicar aquilo que fazemos, porque às vezes há uma percepção da opinião pública muito distorcida e pouco favorável
àquilo que são, digamos, a disponibilização de apoios públicos para os setores. E no caso da agricultura em particular, muitas vezes estamos até sobre particular foco, porque hoje há uma distância muito grande entre aquilo que é, digamos, a grande massa dos nossos habitantes que vivem na esmagadora maioria em áreas urbanas e têm uma percepção um pouco distante. É ela mesma resultado. E o que acontece é que muitas vezes comunicam números que sempre assim foram, mas parece que agora descobrimos que consumimos não sei quantos porcentos da água, quando sempre assim aconteceu, e parece que isto é um crime de lesa pátria. E, portanto, nós temos a responsabilidade de fazer esse trabalho. E estava eu a dizer que nós estamos a fazer isso mesmo e com uma regularidade, com alguma periodicidade, começámos a emitir boletins para exatamente fazer esse trabalho de comunicação. Eu vou só aqui abrir aqui, penso que a internet está a funcionar muito bem aqui. Isto são exemplos, eu vou abrir aqui um boletim ao acaso. Para minimizar esta apresentação. Como? Temos que minimizar a apresentação. Não, o boletim aparece perfeitamente, sem dificuldade, veja lá. Não me parece que tenha dificuldade. Não, parece. Aparecem aqui isto é um exemplo de um boletim que nós temos disponível na nossa página e que eu vos convido mais uma vez se tiverem interesse, a dar uma vista de olhos no que fazemos. São descrição de projetos. Temos aqui um exemplo de um projeto misto de peras e caprinos. Eu até abri este com alguma curiosidade, porque sei que aqui na Universidade de Aveiro já foi feito algum trabalho para encontrar uma solução para este localismo, que é a Pera Passa de São Bartolomeu, que é uma coisa excelente, que é muito pouco conhecida. Portanto, mais uma vez, quem não teve a oportunidade ainda de provar, se o tiver, que o faça. Mas que é uma pera que é descascada, é seca, era seca ao sol em condições naturais, e era prensada, e é... caiu aqui o... Mas eu estou a dizer que já foi feito aqui um trabalho de investigação para tentar resolver um descasque por via química. Porque o grande custo deste trabalho é o descasque. E isto é um exemplo... felizmente que estamos a recuperar esta variedade de pera, que é uma variedade tradicional e mais ou menos localizada na zona de Oliveira do Hospital e nos concelhos limítrofes. Estamos a recuperar e eu vejo com bastante interesse isso. É uma coisa que me apraz registar. Há uma série de jovens agricultores que estão a apostar nesta atividade e a recuperá-la, porque então, pode ter um valor acrescentado muitíssimo interessante. E no olival mais ou menos intensivo, na transformação. Isto, por exemplo, um exemplo aqui de um projeto que apostámos que apoiámos na Lograde. São variedizentes, na Cofisa, se não me engano, exatamente. Os boletins têm uma instalação piloto aqui mesmo. Portanto, se tiverem essa curiosidade, convido-vos a fazer esta visita aos nossos boletins, porque eles permitem que fiquemos com... agora já fiz uma asneira. Com uma ideia mais... já cá está. Com uma ideia mais aproximada daquilo que é... Okay. Daquilo que é o trabalho que desenvolvemos e, digamos, os setores que apoiamos. Vamos dar agora aqui uma breve passagem, uma vista de olhos sobre aquilo que é o setor da pesca e da aquicultura na nossa região. A pesca tem, como sabem, conhecimentos, tem uma expressão significativa aqui, sobretudo na região de Aveiro e Figueira da Foz. Basicamente, a frota de pesca divide-se em frota local, costeira e de largo. Nós temos aqui
alguma expressão significativa na pesca, sobretudo do bacalhau, que está aqui centrada nesta região em particular. Tem aqui o seu histórico. Temos aqui ao lado um navio Museu Santo André, que é um dos últimos navios da pesca do bacalhau, e também pareando em uns lugres, pelo menos o Santa Maria Manuel, que faz parte, que é um dos lugres, conjuntamente com o Crioula, faz parte digamos, da feliz recuperação daquilo que foram os navios da frota, a chamada frota branca dos bacalhoeiros. Portanto, a pesca apeada, temos aqui a indústria transformadora com algum significado, até por essa razão, e uma área que está em franca expansão e que é muitíssimo importante, que é a agricultura. De facto, todos temos noção que temos que encontrar soluções alternativas à pesca em mar aberto, porque o oceano não é infinito. E nós sobreexploramos, de facto, em muito aquilo que são as capacidades naturais e temos que encontrar soluções alternativas, e elas estão aí, e para isso é que a universidade é um elemento essencial. Por isso é que aqui estamos. Vamos ter a oportunidade de ver aqui alguns projetos que também vêm dar resposta a essa necessidade. Naturalmente que temos as nossas principais indústrias centradas aqui na zona de Aveiro e Figueira, não é? Mas também existe um conjunto de indústrias dispersas pela região, sobretudo de transformação e atividade de pesca em de água doce, que também é uma área que, também para registar essa circunstância, estão a ser recuperadas várias áreas de produção, sobretudo de truta. E, inclusive, há um projeto que o Mar 2020 está a apoiar em Figueiró dos Vinhos, que tem por objeto a produção de alevins, não é verdade? Para vir a repovoar os rios truteiros. Para além do mais, tem outros aspectos de desenvolvimento, de pesca lúdica e de ocupação do território, que é muito importante recuperarmos. Os projetos, as linhas de ação estão basicamente concentradas em duas áreas, no desenvolvimento sustentável da agricultura, como referi, e na transformação. É natural que assim seja, historicamente sempre assim foi, porque são os investimentos de maior monta, não são aqueles que representam o maior número de projetos, mas são seguramente aqueles que têm um investimento de maior significado. Isso é uma representação gráfica da mesma realidade, que evidencia claramente que é nestas duas linhas nestas duas áreas onde se concentra o investimento. Isto não é para passar. Quer passar este vídeo? Não. Isto era um exemplo. Temos aqui um vídeo, mas se calhar já não temos muito tempo disponível. Eles estão disponíveis no site, estão disponíveis no site do programa, de duas empresas que nós apoiamos. Não valerá a pena perdermos tempo com isso. Vamos então dar aqui uma nota daquilo que tem sido o trabalho que se tem desenvolvido conjuntamente aqui com a Universidade de Aveiro e com o financiamento dos programas, neste caso agora do FEAMP, do Mar 2020, mas também anteriormente no ProMar já se financiaram aqui algumas atividades. Esta nossa relação com a Universidade começou em 2007, com a divulgação dos instrumentos de apoio financeiro à data no âmbito do ProMar, e começaram a ser, digamos, estabelecidos e concretizados esta ligação. Temos aqui um exemplo do primeiro workshop que fizemos aqui em maio de 2010, cujo foi subordinado à inovação e valorização dos produtos da pesca, e temos feito um longo percurso. Estamos aqui 15 anos depois com um número já significativo de projetos de investigação que têm vindo a ganhar especial expressão no ProMar, como os gráficos que aqui vos temos a apresentar elucidam claramente.
portanto, já são 17 projetos aprovados, dos quais vamos ter a oportunidade de dar uma vista de olhos muito rápida sobre alguns deles, e que têm são 4,3 milhões de euros de investimento no Mar 2020, que neste caso suponho que são 9 ou 10 projetos que estamos aqui a apoiar. Estes projetos são de vária natureza, mas e pretendem responder a problemas do setor, sejam eles relacionados com a questão da segurança alimentar, sejam relacionados com aspectos técnicos e tecnológicos que é preciso desenvolver para, digamos, melhorar a produtividade dos próprios sistemas de aquacultura que se vão, digamos, instalando e, naturalmente, há sempre problemas, há sempre situações que é preciso ir otimizando. E é para isso mesmo que existe a academia, e esta proximidade entre a academia e a produção é absolutamente indispensável, tanto mais em áreas que são novas em muitas circunstâncias e que os projetos eles próprios envolvem alguns riscos, por isso mesmo, porque podem surgir, digamos, surpresas, e infelizmente já tivemos alguma, mas isso faz parte da evolução natural das coisas. Já tivemos, infelizmente, alguns projetos que não, por essa razão, por não estarem suficientemente trabalhados previamente, não correram muito bem. Felizmente que outros, a grande maioria está a correr bem, e é resultado também deste trabalho que aqui é feito à escala, digamos, naturalmente piloto, mas que depois terá a condição de ser, digamos, passado à escala de produção industrial. Este é um exemplo de um processo de depuração de moluscos bivalves. Os moluscos têm que ser depurados para ser consumidos e, basicamente, este é um exemplo de uma otimização de processo. Não é, digamos, nenhuma coisa nova. O que é novo é que conseguirmos melhorar e tornar o sistema mais eficiente e, naturalmente, com maior rentabilidade. Um outro exemplo, o sistema de monitorização e descontaminação também de molúsculos. Todos temos a noção que muitas vezes estes seres vivos são eles próprios depuradores da natureza, não é? E nós, naturalmente, para os consumirmos, temos de ter segurança e isto são exemplos de respostas que estão a ser dadas pela investigação para ultrapassar esses problemas. Nós sabemos que hoje é um problema esta questão da contaminação e até da parasitação do peixe que se pesca ao largo. É um problema sério. Eu ainda há pouco tempo tive a oportunidade de trocar impressões como responsável de uma grande superfície nesta área. Eu não tinha ideia da percentagem de peixe que é rejeitado exatamente por problemas desta natureza, porque nós estamos a sujar o oceano de uma forma que ultrapassa a sua capacidade de se autorregenerar, provavelmente. Um outro exemplo é a questão das biotoxinas, que nós temos que são situações graves. Parece-me que fiquei aqui com a impressão, não, que temos que salvaguardar e temos que encontrar soluções que sejam mais amigáveis e mais próximas da natureza, que é hoje um desígnio que nós todos, digamos, procuramos nas mais variadas áreas, porque só temos um planeta e temos que o preservar. Um outro exemplo de um projeto interessante que aqui está a ser desenvolvido tem a ver com a questão da parasitação do pregado em ambiente de aquacultura. Naturalmente que isto é absolutamente indispensável para que se obtenha um nível de rentabilidade da atividade interessante.
tem que se encontrar soluções que antecipem os problemas, e este é um exemplo de um projeto que vai nesse sentido. Mais um exemplo de maximização de estratégias de controle, para antecipar problemas, basicamente. Um sensor para detecção rápida de bactérias patogénicas, como eu referia. Isto é um problema que é grave, não, nós temos é que antecipar problemas, porque para que estes produtos sejam disponibilizados aos consumidores em condições, é preciso encontrar soluções que sejam, sobretudo, eficazes e que deem garantia absoluta de segurança e que, naturalmente, que sejam economicamente comportáveis, e é este o trabalho que está a ser aqui desenvolvido para dar resposta a esse problema. Um outro projeto bastante interessante é este trabalho de identificação de avaliação das zonas estuarinas para a produção da aquícola. O país tem esta necessidade e, felizmente, tem esta disponibilidade. O que tem que ser, digamos, adequado é cada zona ser utilizada para as espécies que melhor, digamos, têm condições de dar um retorno económico aos investidores, porque são investimentos, na maior parte dos casos, com significado. E este trabalho que estão aqui a desenvolver é interessantíssimo, porque vão disponibilizar informação que permita dar garantia a quem faz as suas opções económicas de investimento, que tem segurança naquilo que está a fazer como opção. Portanto, isto é um serviço público por excelência que a Universidade está a prestar, e só me apraz dar nota da minha satisfação de ver trabalhos destes. São estes mesmo que respondem àquilo que são as nossas necessidades enquanto país e enquanto sociedade. Bom, este era um conjunto de felizes exemplos do excelente trabalho que a Universidade está a fazer, com o apoio, naturalmente, do programa e com a relação direta com as empresas. Portanto, é esta tríade que nós, enquanto responsáveis pela política pública, temos a obrigação de assegurar a Universidade no seu domínio, não é? De saber e de a política pública ser um instrumento útil, capaz e eficaz de dar resposta àquilo que as empresas e o setor necessitam. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e atenção para me ouvirem nesta breve apresentação daquilo que tem sido o trabalho em que somos intermediários do programa Mar 2020. Muito obrigado.